Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Estamos com o Matheus eu nunca sei falar. Bazejo. Desde a primeira vez que eu conheci ele, eu falei, Matheus, como que fala? Como se fosse muito complexo, né? Mas tudo bem. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Acho que é um assunto que está super em alta, né? A gente pode ver que está bombando também a sala. E aí, para quem não te conhece, se apresenta para o pessoal. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar a Raíssa e toda a equipe Colgate. Para mim é um prazerzão estar aqui, falar de um tema que está tão em alta, que é a fotografia odontológica. E, para quem não me conhece, a Raíssa já apresentou, Matheus Bazejo. E eu sou dentista, sou protesista, implantodontista. Também fiz mestrado, mas faz mais ou menos uns 2 anos que eu me dedico integralmente à parte da fotografia odontológica. Então, teve uns percalços aí, veio uma pandemia no meio, e eu já tinha uns trabalhos de cursos e treinamentos antes, e, na verdade, só amplificou o que eu já fazia de forma online. Então, eu tive que escolher, e aí, eu vou ficar na clínica ou vou me dedicar integralmente ao ensino, à docência? E aí eu me dediquei integralmente aí ao ensino de fotografia e acabo me dedicando a isso hoje. E me fala uma coisa, qual que é a finalidade assim, que você enxerga para a fotografia dentro da odontologia? Legal. A fotografia, na verdade, ela não é usada somente dentro da odontologia, mas ela é muito usada para influenciar em tudo que é coisa. Eu sempre cito o exemplo do iFood. Quando a gente vai fazer lá um pedido no iFood, será que a gente não dá valor para as fotografias? Será que se a fotografia ela não está bem feita, a gente faz o pedido? Hotel, a mesma coisa. Entra no Booking, por exemplo. Tem muita gente que vem de fora aqui e provavelmente teve que olhar no Booking. E aí a gente acaba dando uma analisada nas fotografias. E odontologia é diferente? Não. Odontologia justamente é para a gente conseguir valorizar a nossa profissão a partir das imagens. E é uma frase que eu falo muito. Mas a fotografia em si, além dessa parte de valorizar e mostrar para os outros, ela sempre teve um intuito de diagnóstico, de melhorar planejamentos, de melhorar a nossa comunicação com o paciente, com o técnico. Então, ela é uma ferramenta essencial hoje para quem busca uma odontologia premium, né, de excelência. E a gente vê muitos dentistas já profissionais, né, nessa área. E às vezes a gente vê até no Instagram, redes sociais, uma aparelhagem, né, muito complexa, óbvio, para quem não é da área. E assim, o que a pessoa precisa para iniciar a fotografia no consultório? Então, tem que ter força de vontade. E talvez mudar um pouquinho os conceitos que a gente atua numa odontologia normal. Porque o que eu escuto muito é, Matheus, eu não vou fotografar porque eu não tenho tempo. Na verdade, não. A fotografia ela deve ser inserida dentro do seu negócio, porque ela vai te trazer retorno de alguma forma. Mas, para começar, as pessoas também têm o que eu chamo de equipamentite. O que é? É uma inflamação, né, e achar que precisa ter o melhor equipamento para começar a fazer as documentações. E, na verdade, hoje a gente tem aqui, com licença, um aparelhinho que todo mundo tem, inclusive uns estão me filmando agora, que pode ser utilizado para iniciar na fotografia. E aí, por muito tempo, eu tomei muita porrada. Por quê? Eu fui desde 2016, eu falo, não, dá para fotografar com o celular. E teve muita gente que era contra. Mas hoje é uma realidade, o sistema melhorou, né? Então, basta força de vontade inserir a fotografia no dia a dia. O celular já é o suficiente para a gente conseguir fazer umas boas documentações. E se achar necessário, se você gostar da parada, você vai investir naturalmente no equipamento profissional depois. A vantagem do celular é para iniciar? Você acha que depois é normal a pessoa querer deixar mais profissional ou não? Ela consegue levar com um smartphone de boa qualidade até o fim, assim? Para muita gente, algumas fotografias com o celular já são o suficiente. E algumas especialidades também.
Mas tem aquele negócio que, se a pessoa ela se apaixonar pela fotografia, ela vai buscar algo a mais. E esse algo a mais a gente vai conseguir utilizando câmeras e equipamentos mais profissionais. Então, eu costumo falar, a porta de entrada é o celular. Gostou? Se apaixonou? Naturalmente, tu vai buscar um equipamento profissional. Porque tem algumas especialidades que a gente precisa enxergar mais, coisas mais nítidas, né? Hoje a gente vive numa odontologia minimamente invasiva, onde a gente precisa enxergar mais. E isso, os celulares ainda têm algumas limitações em alguns estilos de fotografia, como, por exemplo, macro, né? Onde a gente precisa enxergar mais. E como que eles buscam inspiração para a fotografia? Inspiração é algo que hoje é muito simples, porque se a gente entrar no Instagram, e se você, por exemplo, procurar por uma hashtag fotografia odontológica, você vai achar basicamente todos os profissionais que usam a fotografia odontológica. Outras inspirações, aqui mesmo no CIOSP. Se a gente for acompanhar a palestra de grandes referências, provavelmente eles vão utilizar a fotografia odontológica. Então, tem vários estilos e a gente acaba pegando algumas inspirações. E eu costumo falar que a gente modela para o nosso nicho, né? Então, sei lá, tu gosta da fotografia do Matheus. Tu vai conseguir fazer igual? Não, porque sou eu que estou fazendo, sou eu que estou editando. Mas tu vai ter já algo para se modelar e conseguir produzir o seu material. E a questão que eu acho que pega muito na odontologia, principalmente, do antes e depois. Como que pode, o que não pode? Então, isso aí ainda gera polêmica, o tal do antes e depois. Pode ou não pode? A gente teve lá em 2019, início, uma resolução que é a 196 do Conselho, que ele liberou, entre aspas, a publicação dos antes e depois, ou seja, dos resultados. No entanto, a gente precisa seguir alguns regramentos. E isso, infelizmente, muita gente não segue. Por exemplo, não pede para o paciente assinar um termo de consentimento. E isso não é só pedir para o paciente verbalmente. Eu posso usar a tua foto? Não, posso. Depois pode dar problema. Não só com o conselho, mas com o paciente. Ele pode te processar por uso indevido de imagem. São processos, inclusive, que geram indenizações bem altas, né? Além disso, que as pessoas não fazem, então, dica número 1 aqui, se eu posso passar, termo de consentimento, livro esclarecido. Não, tem que ser o documento por escrito assinado pelo paciente. Tem vários modelos na internet, mas o que eu acho mais interessante é sempre buscar um auxílio de um advogado especialista para fazer algo modelado ao teu negócio. Outra coisa, sempre na publicação, caso vocês forem colocar, vocês têm que colocar o nomezinho de vocês e o número do conselho, tá? O número de inscrição. Então tem que estar na publicação isso aí. E muita gente não faz esses regramentos, não segue esses regramentos e acaba tendo fiscalizações, porque há denúncias, infelizmente, por colegas, e aí tem que ou remover publicação, ou precisa se adequar, ou até mesmo pagar multas, enfim. Então, para não ter dor de cabeça, é interessante que a gente siga essas regrinhas aí. E em questão de, nesse nicho, a questão de não manipulação, né? Mas mexer em foto, essas coisas, cabe na odontologia ou não? Então, é uma pergunta que me fazem muito. Editar foto ou não editar? A gente fala editar, mas na verdade o termo seria pós-produzir. Enfim, eu não quero entrar em termos técnicos, porque aqui eu quero falar de uma forma mais clara com vocês. Mas editar, eu julgo algo essencial para quem busca potencializar a qualidade de uma imagem. É feio? Não é feio, desde que você não manipule. Então aí a gente tem dois grandes termos. Edição é uma coisa, a gente não vai mudar o contexto da imagem. Manipulação, a gente está alterando o contexto. Por exemplo, já me pediram, eu trabalho hoje como editor de imagem para alguns profissionais, e já me pediram, Matheus, eu fiz esse caso, tá lindo, mas tem um black space. Ficou um black space, a papilinha ali retraiu. Fecha para mim? Cara, eu particularmente já fiz isso, mas eu não gosto de fazer, porque isso é manipular resultado. Clarear dente é uma manipulação de resultado. Então, tem coisas que são éticas e morais e tem coisas que não. Cabe o bom senso de cada profissional. Eu, particularmente, acho que só editar, potencializar a qualidade da imagem
é a melhor forma que a gente tem. Mas em questões jurídicas, como documento, o ideal é que a gente não manipule a imagem, não edite ela. E tem algum aplicativo para fazer essa edição? Tem, inclusive, se vocês quiserem pesquisar, um aplicativo gratuito, se chama Snapseed. É um aplicativo da Google. A Google, a gente sabe hoje em dia que fornece vários aplicativos e softwares de qualidade. O Snapseed não é diferente. Então, aplicativo gratuito, dá para fazer milhares de coisas. E o melhor de tudo, ela não reduz a qualidade da imagem. Porque a maioria desses aplicativos reduz a qualidade da imagem. Então, a gente pega uma imagem em alta qualidade, 5 megabytes, exporta, ela tem 100 kb. Ou seja, perde muita qualidade. O Snapseed, vocês podem ficar tranquilo que ele não reduz a qualidade. Então, se eu fosse resumir em um aplicativo, Snapseed é talvez o que eu mais uso hoje nas publicações. E para uma fotografia mais profissional, o que eles precisam? Quais equipamentos? Legal. E aí, quando a gente fala em equipamento profissional, aí é aquele cara que está apaixonado, ele quer dar um salto. O que mais importante, na verdade, em todo o processo de fotografia é luz. Não é à toa que é fotografia. Foto, luz. Grafia é escrita. Então, escrever com a luz. Então, eu vejo que tem muita gente que, não, eu vou comprar equipamento. E aí vai lá, compra a câmera mais cara, compra a lente mais cara e investe pouco em luz. E tem fotos piores do que com celular. Ou seja, câmera é o que menos importa. Pode ser qualquer câmera. Hoje a gente tem marcas mais renomadas como Canon e Nikon, mas tem que ser uma câmera que troca de lente. Isso aqui é um requisito básico. Pode ser até seminova, tá? Eu nem vou ficar falando em modelos e tal. Quem quiser, daqui a pouco pode chamar no meu Instagram e eu respondo. Pode ser qualquer câmera que troca de lente. Segundo item que a gente precisa investir é luz e não é na lente. Ou seja, primeiro na câmera. Segundo, na luz, porque a luz é mais importante. Terceiro, na lente, tá? A lente que a gente mais usa é 100 milímetros macro. É a lente do dentista. E luz é algo difícil de eu falar para vocês, porque tem vários modelos. Nós temos modelos maiores, por exemplo, estúdio. Tem muito profissional que monta estúdio no consultório. Inclusive, esse é o segredo dos palestrantes, tá? Se vocês veem aquelas fotos bonitas que os palestrantes usam, é porque provavelmente eles utilizam estúdio fotográfico, porque ela suaviza a luz. E aí nós temos flashes menores, portáteis, como por exemplo o circular ou o twin, que é para quem não tem espaço no consultório e quer fazer uma documentação do dia a dia, né? Então tem vários modelos, vai de acordo com o seu objetivo e o seu espaço, aí a gente define. Mas basicamente isso. É um investimento de, vamos lá, 8 a 10 mil reais hoje em dia para investir no equipamento. Se for pegar usado, uns 4, 5 mil a gente consegue também, menos a lente. A lente é um pouco mais cara daí. Mas é um investimento que retorna, sem sombra de dúvidas. E quais tipos de imagens são mais interessantes assim, para o dentista, né, para atrair o público? Legal. E aí tu falou atrair o público, que é um objetivo. Porque dependendo do teu objetivo, por exemplo, é só documentar para eu enxergar melhor. Talvez não tenha uma fotografia macro, uma fotografia intraoral, é interessante. Mas para atrair público, eu vejo um grande erro dos profissionais é querer mostrar o transcirúrgico, o processo em si. E a gente não gosta de ver processos. Por exemplo, eu não sei se vocês... Alguém já viu aqui uma lipoaspiração de abdômen, uma cirurgia? Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Legal. Vocês fariam a lipoaspiração de abdômen depois de ver aquele vídeo? Muitos não fariam. Ali faria. O cara corajoso. Não, e viram porque são dentistas, né? São da área da saúde. Porque, de certa forma, é uma cirurgia agressiva. É algo que impacta mesmo profissionais. E aí, o que eu vejo é os dentistas postarem os operatórios. É postar foto de agulha, é postar foto de bichectomia, que está bem alta, né? A gordura. A gordurinha, e aí segura na mão, assim, né? E bota depois, olha só. Pro dentista é lindo, né? Mas o paciente deve falando, meu Deus, o que é aquilo? Sem falar que é tecido biológico, então não dá para postar, a gente não pode. E a gente vê muito dente extraído em cima da bancada, é ou não é? Nossa, eu vejo, tá o raio-x e tá os dentinhos em cima.
Então, o dentista não quer, o paciente ele não quer ver isso. O que ele realmente quer ver é a transformação. Outra coisa, outro exemplo aí, da prótese, quem é da prótese, quem faz preparo dentário. Cara, deixa um toquinho, deixa um pino. O paciente não quer ver isso aí, ele quer ver o final. E é isso que a gente precisa mostrar. E quanto mais resultados, mais evidências eu tenho do que o tratamento funciona. Então, o antes e depois veio justamente para isso, para passar mais credibilidade e autoridade para o profissional. Tá? Então, hoje se eu fosse falar, eu quero atrair paciente, tem que postar. Em termos de fotografia odontológica, são transformações, são resultados. Claro que tem outros tipos de conteúdos. Tá? A gente poderia ficar falando o dia todo aqui, mas em termos de fotografia odontológica é isso. A gente focou, né, agora principalmente no paciente. Tem algum outro tipo de conteúdo que o dentista pode fazer? Tem. Então, tem muita gente que fala, é só antes e depois? Não. Antes e depois é um tipo de conteúdo. É o conteúdo que eu chamo de conteúdo de transformação, mas não é só ele. A gente pode, por exemplo, criar conteúdos de conexão. O que são conteúdos de conexão? São conteúdos que a gente faz, coisas que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, eu vou na academia, beleza, vai lá, produz esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo de conexão. A gente se conecta com pessoas. A gente não pode esquecer que uma rede social, por exemplo, e a gente entrou mais nesse aspecto, a gente se conecta com pessoas. Outro tipo de conteúdo são conteúdos de autoridade, ou seja, eu posso, por exemplo, criar um conteúdo falando sobre alguma dor do paciente. Quando eu falo dor, não é dor mesmo, mas é alguma dúvida que o paciente tem. Então, por exemplo, eu até perguntei ontem para uma menina, ela é da prótese. Eu pedi, quais são as maiores dúvidas dos teus pacientes? O paciente ele quer saber quanto tempo fica um provisório, por exemplo, na boca. Eu falei, pronto, está aí uma ideia de conteúdo. Então, como que a gente pega ideias de conteúdos? É ouvir os nossos pacientes. Tá? Obviamente que a gente pode pegar coisas na internet, mas ouvir o paciente é o melhor conteúdo, é o mais personalizado que a gente pode fazer. E aí o erro principal que eu vejo o pessoal fazer é delegar a produção de conteúdos, às vezes por uma agência de marketing que vai fazer Ctrl+C em conteúdos. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí ele pega lá sabe aquelas fotinhos de banco de imagem? Que eu chamo aqueles designzinho bonito? Aqueles Canva. Cara, isso a gente não tem, é um conteúdo frio, é um conteúdo que não se conecta com as pessoas. Então, quanto mais personalizado o conteúdo melhor. Mas isso exige tempo. E aí tem que tirar tempo para fazer isso. Ou contrata alguém que faça um conteúdo personalizado para ti. Então, esses conteúdos, além da fotografia em si, mesclando tudo isso, é o que vai atrair paciente. E fora os equipamentos, né, que você falou, a questão do investimento, tem algum acessório que seja essencial para a fotografia? Essencial, além dos equipamentos, é conhecimento. Que não adianta, porque a pecinha sempre é a mais importante, é a que está atrás do equipamento. Eu recebo vários alunos que vêm com equipamento de 20, 30 mil reais, e aí o outro aluno que domina a fotografia, ele pega o celular e ele faz uma foto melhor. Porque a fotografia são vários processos, tá? Não é só o equipamento. O equipamento é uma etapa. A gente tem toda a parte de pré-produção, de produção e pós-produção. Então, a união desses processos é que a gente vai conseguir fazer uma fotografia de mais impacto, né? E hoje, uma fotografia de impacto, ela chama atenção. E chamar atenção te dá visibilidade. Te dando visibilidade, isso é bom para atrair paciente também. Tá? Mas eu quero deixar claro que a fotografia também ela é utilizada dentro do consultório. Então, por exemplo, tem lá, atraiu o paciente, ou o paciente chegou para ti, quando você mostra evidências ou casos, ou mostra fotos do próprio paciente, a comunicação fica muito mais fácil, muito mais simples. Então é mais fácil fechar os tratamentos porque passa mais credibilidade. E foto de, por exemplo, ambiente, do consultório. Eu vejo bastante publicação dos dentistas que trabalham lá. Isso é primordial ter também? Excelente. Mostrar diferenciais da tua estrutura física hoje é um ponto. É mais um tipo de conteúdo. Então veja que a gente não precisa depender de um único modelo de conteúdo. Por exemplo,
estacionamento. Uma clínica que tem um estacionamento. Eu considero um diferencial. Não só uma clínica, mas um empreendimento que tem estacionamento. Com certeza. Hoje é um diferencial. Então, mostrar essas coisas, alguns processos, por exemplo, esterilização. Pô, aqui a gente tem um cuidado, né, com a biossegurança. Isso são processos interessantes que vai passando também mais credibilidade para o seu negócio. Então, fotos não é só do paciente. Quem entende de fotografia pode utilizar para fazer fotos de estrutura ou fazer fotos junto com o paciente, né? Porque tudo isso aí tem um peso enorme depois, vai facilitar bastante. E aí a pessoa iniciou nessa vida, né? E se apaixonou. E aí quer seguir na fotografia odontológica. A pessoa consegue viver apenas disso? Eu posso afirmar por experiência própria que sim. Tá? Inclusive, em termos de faturamento, hoje eu faturo mais com fotografia do que eu faturava como clínico. E eu sou implantodontista e não ganhava mal. Então, sim, há um mercado enorme para quem quer se dedicar só à parte de produção de conteúdos e fotografia. Tem muita gente que não quer fotografar. Mesmo a gente falando da importância e tudo mais, tem muitos profissionais que não, mas não é para mim. E aí precisam de outros profissionais para fazer esse serviço. E uma história bem interessante é de um aluno meu que não era nem formado. Ele começou a fotografar dentro da faculdade para professores, porque precisavam criar conteúdo. E depois que ele se formou, ele não começou a trabalhar. Aliás, ele começou a trabalhar, mas não como clínico, mas sim como o que eu chamo de fotógrafo odontológico. Ele ia em clínicas fotografando para outros profissionais. E ele recebia um bom salário, muito acima da média do que os seus colegas. Outra coisa, fotos. Hoje a gente tem, para criar arte, para criar, enfim, quadros, fotolivros, é o que a gente chama de fotografia artística, que está bem alta, está bem na moda. Tem muita gente que busca esse serviço de fotografia artística. Inclusive, também exemplos de alunos. Já tive alunos que venderam suas artes, ou seja, suas artes, eu falo arquivo digital, para a Itália, e receberam 1.200, 1.500 euros para enviar alguns arquivos, porque na Europa eles dão muito valor para a arte. Então, dá hoje para sobreviver unicamente de fotografia odontológica. Sem falar em cursos, mentorias, porque hoje tem muita gente que busca esse tipo de serviço. Inclusive, nós temos outro professor aqui, mandar um abraço para ele, o Edson, que ele é professor de fotografia também lá em Minas. Então, ele também... E é dentista também. E é dentista inclusive. Também. E é legal o dentista, porque a gente tem uma visão da odontologia. Eu atuei durante 10, 12 anos na odontologia. Então, a gente sabe mais ou menos o que o dentista precisa e o que quer ver. Às vezes a gente contrata fazendo um serviço de fora, nada contra. Às vezes faz super bem, mas a visão é um pouco diferente, né? Bacana. Gente, alguém tem alguma pergunta? Só esperar o microfone? Peraí. Bora. Eu não sei onde a moça foi. Eu mesma vou. Que a gente está gravando, senão não sai. Oi, gente. Boa tarde. Olá. Tem algumas perguntas. Algumas? Até escrevi aqui na mão para não perder. Então, quando você estava falando sobre perfil, né? Você estava falando mais, era de Instagram? Quando você fala de rede social? Quando eu falo de rede social, eu considero hoje o Instagram a rede social mais democrática, porque a gente consegue produzir vários tipos de conteúdo, não só em foto, quanto vídeo, quanto em texto. Então, hoje o foco e a rede que mais fecha novos negócios é através do Instagram. Agora, tem públicos, por exemplo, para Facebook, um público mais para implante, prótese, um público para Facebook. Então, a fotografia ela pode ser aplicada em todas elas, tá? Mas mais especificamente Instagram que eu estava abordando. Sim. E quando a gente tem um perfil, quando sou um dentista, que eu ainda não tenho uma clínica, eu coloco no meu próprio perfil ou eu crio um perfil profissional? Essa é a maior dúvida que tem. Ou tenho 2 perfis ou tenho um perfil só. O ideal é ter um único perfil, porque a gente não se conecta tão bem com empresas. Eu sempre dou exemplo da Apple. Eu gosto da Apple. Tenho iPhone, tenho umas paradas lá legal, mas eu não sigo o perfil da Apple, mesmo eu gostando bastante. Então, agora, se fosse o Steve Jobs, se tivesse um perfil, eu seguiria ele, porque
Pessoas se conectam mais com pessoas. Então, o que mais funciona hoje é ter um perfil mesclado, um único. Por isso que a gente cria conteúdos de autoridade, mais específicos da área, e conteúdos de conexão, que eu falo lá do dia a dia. Né? E é óbvio, não precisa mostrar o dia a dia se você não se sente à vontade. Mas as pessoas que mostram o dia a dia, geralmente elas crescem mais rápido. É só vocês pensarem num profissional que vocês acompanham, que vocês gostam. Será que essa pessoa ela se mostra no dia a dia dela? Ela posta stories? Geralmente sim. Tá? E duvido que ela pegue um banco de imagem para ficar publicando. Ela não vai fazer isso, porque é um tiro no pé. Só mais uma última pergunta. Toda. Onde eu faço estágio, tem alguns pacientes que eles se sentem incomodados de tirar aquela própria foto para ficar como identificação. Quando a gente faz uma foto de diagnóstico, que a gente vai só guardar no nosso consultório, a gente tem que avisar o paciente, olha, a gente vai fazer uma foto, então, né, porque principalmente mulher quer vir arrumada, né, não vai estar com o cabelo de qualquer jeito, como é que é isso? Todos os pacientes, o ideal é que ele autorize o uso de imagem dele. Tá? Nem que você não vá colocar ou publicar em lugar nenhum, mas sempre se proteja. Outra coisa também, que mesmo que a gente faça uma foto muito fechadinha, por exemplo, de um molar, se o paciente saber que o molar é dele, ele pode te processar também. Está usando a imagem do caso dele. E às vezes a gente precisa usar essa imagem, às vezes, para se comunicar com outro paciente, mesmo que não identifique ele. Então, sempre, o meu conselho é, assine um termo de consentimento livre esclarecido em todos os pacientes. E o principal, tenha bom senso quando for publicar no público, né, no aberto, lá para todo mundo ver. Então, mesmo que o paciente assinou o termo, conversa com ele. Tá? Não são todos os pacientes que vão se sentir à vontade de ter a foto estampada lá no Instagram. Então, mas a gente conversa antes, fala, olha, vou tirar uma foto sua, venha preparado? Não, sempre conversa antes. O ideal, por exemplo, consulta inicial, é interessante que o paciente ele não venha cheio de maquiagem e tudo mais, justamente para a gente conseguir fazer uma documentação mais clean. Não vamos esquecer que a fotografia, a origem, o primórdio, é para diagnóstico, planejamento. Que fotografia artística, aquela que é mais produzida, é para final de tratamento. Inclusive, o paciente ia estranhar, né? Chegou o paciente, a Raíssa chegou lá no meu consultório. Não, ela chegou, ela não me conhece. E eu vou fazer fotografia artística nela, eu vou botar um batom nela e uma fruta na boca dela. Ela vai estranhar, velho. Eu não vim no dentista. Então, é isso. Então, mesmo que o paciente venha com uma maquiagem um pouco mais pesada, aí tu vai ter que tirar. Isso é importante. Obrigada. Tá bom? Respondi? Valeu. Respondeu. Tem mais alguém? Oi, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de saber se aquela função do Instagram de fixar, eu vi que alguns perfis, os profissionais usam isso como vantagem. Por exemplo, tem um que ele se promove, coloca um pouco de si ali no fixar, e alguns falam que não, que dá a impressão que você não está postando nada, que está sempre o mesmo conteúdo ali em cima. Eu queria saber se você acha que isso é uma vantagem ou desvantagem, fixar a foto. Depende do conteúdo, é vantagem. Por exemplo, tem alguns profissionais que fixam conteúdos que viralizaram. Isso é bom, porque daí, geralmente, quando o público cai no teu perfil, ele vai consumir o que a gente chama de primeira dobra. Os 6 primeiros conteúdos, 6 a 9 primeiros conteúdos. E se ele tocar na primeira foto e ver que tem 2.000 curtidas, isso vai te passar credibilidade. Porque a gente vive num mundo que, infelizmente, métricas de Instagram às vezes contam mais do que títulos. Tá? Então, fixar alguns posts estratégicos são muito bons. Por exemplo, isso aí, quem é você, eu acho que é legal, mas geralmente a gente coloca isso nos destaques, não fixa ali. E o que eu vejo, eu acho uma estratégia que mais funciona é fixar os que mais deram engajamento. É o que o pessoal geralmente faz. Daí pode fixar 3 só, né? E geralmente são os que mais têm engajamento. Tem mais alguém? Tem lá. Tem aqui também. Olá, como vai? Durante o processo que você falou da edição e da manipulação, né?
Eu conto com edição sempre quando eu faço nossas fotografias na clínica, durante a graduação mesmo, para acompanhar os pacientes. A gente edita as imagens e uma das principais edições é a alteração de cor. Isso para você é uma edição ou é uma manipulação? Porque dependendo da edição que você faça, a coloração do dente vai mudar. E dicas de instrumentos portáteis para utilizar junto com o smartphone para poder melhorar a estabilização de imagem, iluminação. Vamos lá, primeira pergunta. Pode ser manipulação ou não? Depende do caso. Se for uma foto antes e depois de um clareamento, alterar a cor, talvez tu vai alterar o resultado. Por exemplo, tu tem uma fotinho que está amarelinha e geralmente iPhone, quando a gente faz uma foto, quem tem iPhone aí, faz uma foto levemente mais amarelada. Se você deixar, por exemplo, a foto do depois mais azuladinha, tu vai passar a impressão que o dente clareou mais do que realmente clareou. Então, isso é manipulação. Mas a gente faz uso do controle de cor também para equalizar, para a gente ter uma fidelização de cor. Então, depende do caso. A maioria das fotos eu acho interessante a gente regular a cor. Mas se tu regula na do antes, regula na do depois. Tenta equalizar as duas. Dessa forma, eu não considero como edição. Porque, principalmente como eu falei, o iPhone ele tem um problema com essa questão de cor e geralmente a gente precisa corrigir isso. Sobre dispositivos de luzes, cara, tem vários no mercado. Tá? Inclusive, aqui provavelmente tu vai encontrar algum na Labor Dental, não lembro mais aonde. Mas tem dispositivos, por exemplo, estabilizadores com LEDs. Tá? Se você der um Shopee ou um AliExpress, você vai achar. Se você colocar a fotografia dental lá, você vai achar milhares de dispositivos que são bem em conta. Partem lá de 150, 300 reais. E iluminação, principalmente para celular, faz total diferença. E aí a vantagem é que ele é um aparelho portátil. Tá? Então, qualquer coisa me manda um direct que eu posso te passar mais recomendações. Legal? Boa tarde. Matheus, já encontramos hoje. Uma dúvida que eu respondo muito e eu queria saber a sua visão disso. Depois que o dentista entendeu o que ele precisa entender de luz, fotografia, depois que ele investiu no equipamento que ele considera importante para ele, na sua opinião, qual o maior desafio para isso ser colocado em prática no dia a dia do consultório do dentista que pensa como dentista, que enxerga como dentista? Isso aí é uma pergunta bem legal. Porque quando eu comecei em 2010 a atender, eu já incluía fotografia. Então, para mim, não foi difícil. Porque eu já colocava 10 minutinhos a mais na minha agenda para fazer documentação fotográfica. E no início da carreira, a gente nem tem tanto paciente assim. Então, a gente espaça bem e eu sempre fotografei. Inclusive, eu comecei a fotografar porque eu queria dar aula. Eu queria ter material para dar aula. Mas para um dentista que está ali no dia a dia, ele precisa entender que a fotografia vai gerar resultado. E é engraçado que as pessoas só vão dar valor para a fotografia a partir do momento que elas tiverem algum resultado. Só que, para ter resultado, tem que fazer o quê? Tem que colocar a mão na massa, tem que entrar no campo de batalha. Então, minha dica é, estende 10 minutinhos entre um paciente e outro e se dedica. Não tem jeito. Quando a gente quer emagrecer, a gente tem que fechar a boca. Se você quer ter resultado com a fotografia e fotografar melhor, você precisa investir tempo nisso. Então, essa é a minha dica. E é difícil, tá? Mudar a mentalidade de alguns profissionais há mais tempo de mercado, assim, é complicado. E aí, às vezes, eles acabam delegando para outras pessoas. E aí tem um mercado legal, como eu já falei, fotógrafo odontológico. Matheus, obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme ter você com a gente. E precisando, qual que é o Instagram? CD Matheus Bazejo. Posso dar um recadinho? Pode, lógico. Primeiro, agradecer, obviamente, a Colgate aqui. Eu nunca imaginei mesmo que eu estaria aqui no maior stand do CIOP de 2023, falando aí para um público lindo, um público bem bacana. E o que me fez fazer isso foi a fotografia odontológica. Tá? Então, se dediquem porque vocês vão colher resultado. Fotografia não é só odontológica. Fotografia são registrar momentos, eternizar momentos. Tem um dos itens que é da fotografia que é incrível, é porque ele é uma âncora de memória. Então, eu estava olhando as fotinhos da Laurinha quando ela tinha 2 aninhos.
Cara, é lindo, eu me emociono. Com o tempo a gente vai perdendo memória e a fotografia ela resgata isso. Então ela é uma âncora de memória. E fica o convite para entrar lá no meu Instagram, CD Matheus Basejo, e também participar dos eventos que a gente faz, como o evento que a gente vai fazer daqui a 2 semanas, que a gente ensina bastante de forma gratuita para o pessoal. Gente, obrigada, foi um prazer. Valeu, obrigado, viu?